Salve, conexão! Glória a Deus, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Salve, The House, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sempre falo isso, né? Porque eu não sei que horas você está ouvindo, assistindo essa mensagem, mas que bom que você está aqui e a gente pode novamente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E antes que você já pense qualquer coisa, por favor, não use máscara, não é a máscara física, não é a máscara que nós estamos usando contra o coronavírus. Essa máscara deve ser usada, por favor, pela sua proteção, pela proteção ao próximo. Mas pensando sobre essa máscara e sobre tudo o que a gente está vivendo do coronavírus, eu fiquei pensando que a gente tem que aprender algumas lições com ele. Na verdade, tudo isso que a gente está passando nos faz lembrar aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente, às vezes, a gente não dava valor quando estava completamente disponível para nós. Um exemplo disso seria a internet. Ela é muito boa, ela está nos ajudando muito, mas ela nunca vai conseguir suprir realmente a necessidade daquela presença física. O touch do celular nunca vai conseguir ser melhor ou superior que o toque físico de um abraço. E a verdade é que por mais que as chamadas 4, 5, 6G, sei lá em qual que já está, sejam maravilhosas, nunca vão conseguir ser melhor do que o olho a olho. E pensando nisso, a gente vê o quanto a gente precisa realmente valorizar algumas coisas. Como valorizar mais o nosso interior do que aquilo que a gente está aparentando, do que o nosso exterior. E a máscara que a gente queria falar hoje, que Deus quer falar hoje com a gente, na verdade não é essa máscara física, como eu falei, mas é uma máscara que Jesus, ele fala lá em Mateus 23, 27, e que muitas vezes a gente estava usando muito antes dessa pandemia começar, só que a gente às vezes nem percebe. Em Mateus 23, 27, Jesus fala assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Meu Deus, misericórdia! Cara, Jesus, ele estava falando com alguns religiosos da época. E ele dá a ilustração do sepulcro caiado. O sepulcro caiado era um sepulcro e ele era revestido de cal, ou seja, ele ficava todo branquinho. E por mais bonito que ele aparentasse estar com todo aquele cal revestindo ele, por dentro ele continuava sendo um sepulcro, ou seja, ele carregava dentro de si morte. E Jesus estava falando com aqueles religiosos da época, falando que aquilo que eles aparentavam ser, aquilo que eles aparentavam querer mostrar para as pessoas, na verdade era completamente diferente do interior deles. E é muito engraçado porque essa palavra hipócritas, na verdade ela vem lá do grego, ela significa hipócrites, que era a forma primária de um ator. Lá na antiga Grécia, quando eles iam encenar, quando eles iam fazer alguma peça de teatro, o ator ele subia ao palco e ele colocava uma máscara. Então, quando ele fazia isso, ele era chamado de hipócrita. Então, daí que surgiu a palavra. Hipócrita, na verdade, o seu sentido original não está ligado a uma pessoa falsa ou dissimulada, mas está ligado a um ator que estava utilizando de uma máscara para mostrar um sentimento que não era, na verdade, aquilo que ele realmente estava sentindo, ele estava atuando. E é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, é sobre essa parte que Deus quer nos ensinar um pouco mais hoje. É sobre esse tipo de máscara que a gente está usando talvez faz muito tempo e a gente não está percebendo. É sobre a máscara da nossa alma. E a primeira pergunta que Deus faz para nós é como nós estamos. Ele te pergunta, como você está? Como você realmente é? E é louco pensar em fazer essa pergunta, mas ela é muito importante. Porque às vezes a gente tenta aparentar coisas que nós não estamos verdadeiramente sentindo. Ou a gente tenta esconder sentimentos para que as outras pessoas não saibam, para que Deus não veja, o que na verdade é impossível, mas principalmente para que nós temos medo de encarar quem nós realmente somos. Nós temos medo de encarar quem nós realmente somos aqui no nosso interior. Aquilo que nós sentimos, os nossos traumas, as nossas feridas, aquilo que dói na nossa alma. E eu falo que nós temos medo e às vezes a gente foge, não porque a gente é covarde, mas é porque dói. Às vezes a gente não quer lidar com aquilo e a gente acaba querendo externar algo
que não é aquilo que eu realmente estou sentindo, então eu tento, exemplo, mostrar uma alegria, mas na verdade eu estou triste. Eu estou ali, tipo, numa festa, papapá, mas na verdade eu estou completamente destruída. Eu estou completamente me sentindo só. Eu estou ali no meio de um monte de gente, mas aquilo não preenche a minha alma. Eu continuo mesmo naquele monte de gente, me sentindo solitária, me sentindo vazia. Então, às vezes a gente tenta externar algo que não é aquilo que nós estamos sentindo, porque nós temos medo de olhar para aquilo que nós realmente estamos. A gente tem medo de entrar no nosso quarto, fechar a porta e ficar em silêncio. Porque a gente tem medo do que a gente pode ouvir. Porque aquilo dói. Às vezes existem feridas profundas que ainda não foram tratadas e isso dói. Dói ter que olhar para elas. Dói ter que lidar com aquela situação novamente. Então, por isso que a gente acaba fugindo. Às vezes a gente escolhe colocar máscaras que não calam a nossa dor, mas nos encaixam nos padrões. Às vezes a gente não quer olhar porque existem sentimentos que nos deixam envergonhados de saber que a gente sente aquilo. Só que, sabe, esse é o problema da máscara. Quando nós colocamos uma máscara, a máscara, ela significa, a função dela, né, no caso, ela é uma barreira de proteção. Então, exemplo, a gente está usando a máscara para não propagar o vírus, ou seja, para nos proteger e proteger o outro. Então, quando a gente coloca uma máscara, a gente tenta proteger. E quando a gente faz isso na nossa alma, quando a gente tenta mascarar o nosso interior, a gente fala que ninguém vai tocar. Então, eu vou colocar uma proteção aqui, onde ninguém mexe. E esse é o problema, porque fingir que não está ali não significa que resolveu. Fingir que está tudo bem não significa que realmente melhorou. Eu colocar e fingir, beleza, coloquei uma máscara aqui, está tudo ok. Não vai resolver o meu problema, não vai sumir. E inúmeras vezes a gente fica tentando esconder as nossas fraquezas. E eu achei interessante porque em 2 Coríntios 12:10 diz: porque quando estou fraco, é que eu sou forte. Às vezes a gente fica tentando esconder as nossas fraquezas e Deus está dizendo: quando você coloca as suas fraquezas diante de mim, então aí eu consigo revelar a minha força em você. Quando você então entende que você pode realmente abrir completamente as suas fraquezas e quem você é, sem máscaras diante de mim, então eu posso te revelar a verdadeira força que vai atuar, que não é sobre você e que não é sobre porque você é bom, mas é porque a minha força vai estar operando nas suas fraquezas. Mas isso é quando a gente revela elas diante de Deus. E nós precisamos começar a entender sobre a presença de Deus sem máscaras. Eu acho muito às vezes difícil falar sobre esse tema, porque esse tema envolve dores que às vezes a gente não consegue nem explicar. E às vezes eu estou aqui falando para vocês, entra nesse quarto escuro da sua alma e fica frente a frente com aquilo que mais te dói, não é fácil. Eu estou falando aqui, entra nesse quartinho escuro da sua alma, tira essa máscara que você está cobrindo. E realmente, fica diante talvez de traumas que eu nem consigo explicar aqui, não é fácil. Mas quando eu falo para você, entra nesse quarto escuro. E não vai ser por você, mas deixa que a luz de Deus reflita sobre este quarto. Reflita sobre aquilo que está acontecendo. Reflita sobre os seus sentimentos. Reflita sobre os seus traumas do passado. Reflita sobre quem você é. Aí já deixa de ser eu, já deixa de ser você, já passa a ser Deus que vai cuidar disso. Então a gente tem que se lembrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem um dos nomes dele, é Jeová Rafá. E Deus Jeová Rafá significa o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que te sara. E a gente fala muito sobre cura física. E Deus, ele é sim poderoso para fazer essa cura física, mas ele também é poderoso para curar a nossa alma. Em Jeremias 30, diz que existem feridas que são incuráveis e que o nosso ferimento é grave, mas que o Senhor as curaria. Então, quando eu entendo que eu posso recorrer a um Deus
E esse Deus, Ele não está indiferente à minha dor. Esse Deus, Ele é um Deus que realmente, Ele se move e se comove com a minha dor. Aí já é diferente. Porque eu consigo entender que sim, eu sirvo a um Deus que é Senhor, mas eu também sirvo a um Deus que é Pai. E a gente não pode abrir mão nem de um e nem de outro. O Deus Senhor, Ele é muito importante, assim como o Deus Pai. E às vezes a gente acaba esquecendo o Deus Senhor e só fica com o Deus Pai, mas às vezes a gente acaba esquecendo o Deus Pai e só fica com o Deus Senhor. E o que é o Deus Pai? O Deus Pai é aquele que você pode correr. Assim, quando um filho se machuca e ele vai correndo ao seu pai e à sua mãe, assim nós também, quando nós temos feridas, quando nós nos machucamos, quando nós estamos sofrendo, nós podemos correr até Jesus. Nós podemos correr a Ele. E é maravilhoso saber que nós temos um Deus para quem nós podemos recorrer. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que se importa. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que nos ama. E eu não estou falando de um Jesus que quer te dar uma religiosidade. Eu não estou falando de um Jesus que quer que você viva uma religião com Ele. Mas eu estou falando de um Jesus que Ele te diz sobre relacionamento. E não é um Jesus que diz, vem a mim e tudo vai ser mil maravilhas. Não é um Jesus que diz, vem a mim e o seu sofrimento vai acabar. Porque às vezes, muitas das coisas que a gente pensa, como Deus pode me permitir sentir isso? Como Deus pode me permitir que eu fosse abusada? Como Deus pode me permitir que a minha mãe ou meu pai ou aquela pessoa que eu tanto gostava morresse? Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus não disse, vem a mim e os seus problemas acabaram. Ele disse, vem a mim e eu continuarei caminhando com você mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor eu não vou te abandonar. E essa é a promessa que nós temos. Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E diante dele nós podemos sim nos abrir, nós podemos sim estar sem máscaras, nós podemos sim ir no mais profundo do nosso ser, até aquela coisa que a gente menos gosta, até aquele lixo que precisa ser retirado. E nós podemos colocar diante dele. Aleluia. Obrigada, Senhor. Qual é a ferida que precisa ser curada sobre a sua vida? Qual é a ferida que eu e você precisamos colocar hoje sem máscara diante de Deus? Talvez seja o rancor, uma mágoa, falta de perdão, a culpa, a raiva, a solidão, a frustração por algo que não aconteceu da maneira que você queria. A comparação, o desespero, a ansiedade, a perda de um ente querido, como eu falei, o não entendimento de algo que aconteceu e, às vezes, o porquê diante de Deus começa a se tornar uma ferida, porque a gente fica remoendo, por que Deus? Por quê? Por quê? E eu queria te convidar essa noite, ou esse dia, ou essa tarde, sei lá, a hora que você está assistindo isso, mas a entrar na presença de Deus e crer que Ele é a resposta. Porque eu posso te dizer com toda a autoridade, eu fui curada, a minha alma foi curada. E se eu estou falando isso, é porque Deus colocou no meu coração que existiam pessoas que iriam assistir essa mensagem, que estavam precisando ouvir isso. E eu quero dizer, se você em algum momento falou, Deus não está se importando comigo, cara, essa mensagem é para você. E Ele está se importando comigo, tanto que Ele está se importando contigo, tanto que Ele fez eu trazer essa palavra. Não era eu que queria. Não foi uma escolha minha. Só Deus sabe o temor que eu estou pregando. Mas é porque Ele se importa com você e Ele quer te dar a cura. E às vezes a gente pensa, a cura é instantânea? Nem sempre. Mas a cura é um processo. E esse processo pode se iniciar hoje na sua vida. E eu creio, porque o meu Deus já fez comigo e Ele pode fazer com você. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Paizinho, nós nos colocamos diante de Ti na Tua presença, Senhor. Verdadeiramente como somos, Deus. E neste momento, Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua presença, Espírito Santo, para nos levar no mais profundo da nossa alma, Senhor. Naquilo que muitas vezes é difícil nós mesmos encararmos. Naquele quartinho escuro, Senhor, e sujo, Senhor, que só ficaram, Senhor, tantas
tranqueiras, tantas sujeiras, todos os traumas, todas as dores, todas as feridas, e que muitas vezes nem nós mesmos temos coragem de entrar. Senhor, eu te peço que agora, Senhor, abra com a tua luz, Senhor. Abra com a tua luz, Deus, e começa a revelar, Deus, sobre a nossa vida tudo aquilo que nós temos que ser curados. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos, Senhor, ser curados através do perdão. Comece a pegar todas essas suas dores, todas essas feridas, e comece a liberar perdão. Comece a liberar perdão para você mesmo. Comece a liberar perdão sobre toda a culpa que você tem carregado sobre você. Sobre toda a frustração de aquilo que não deu certo. Comece a liberar perdão sobre às vezes você se comparar tanto e não se achar suficiente. Comece a liberar perdão sobre você mesmo. Senhor, nós começamos também a liberar perdão sobre o próximo, Deus. Todas aquelas pessoas, Senhor, que nos machucaram, que nos magoaram, Senhor, que fizeram algo para nós, Deus. Senhor, nós pedimos, Senhor, a tua força, e nós escolhemos, Senhor, perdoar esta noite, porque nós queremos ser livres, nós queremos ser curados, nós não queremos mais ficar presos a essas pessoas, e nós declaramos agora, Senhor, e liberamos o perdão a elas. Senhor, nós também liberamos perdão a ti. Muitas vezes nós colocamos, Senhor, culpas, colocamos, Senhor, frustrações, colocamos porquês diante de ti. E nessa noite, Senhor, nós recebemos a tua cura, Senhor. E pedimos, Senhor, limpa a nossa alma por completo, Senhor. Toda pessoa que está com ansiedade, depressão, Senhor, toda aquela pessoa que se sente com vontade de se suicidar, de tirar sua própria vida, Senhor, eu peço agora a tua cura, Senhor. Restaura, Senhor, a identidade, Senhor, desta pessoa. Mostra a ela o teu amor, Senhor, o quanto o Senhor a ama, Deus, o quanto ela é importante para ti, Deus. Mostre, Senhor, a vida que o Senhor tem para ela de uma nova história, Deus. E nós te pedimos agora, Senhor, que em nome do Senhor Jesus nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, tirar todas as nossas máscaras e sermos curados por ti. Porque o Senhor Deus é o único, Senhor, o único, Pai, que nós podemos verdadeiramente recorrer sem medo e que nós podemos confiar na tua cura. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. E eu quero te dizer uma coisa. Torne as suas dores uma oportunidade para você conhecer Deus de maneira profunda. E através das suas curas, você conseguir testemunhar com a sua vida. E através das suas dores, das suas curas, das suas feridas, outras pessoas serem saradas e tocadas por Deus. Deus abençoe e é nóis.